um prazer estar aqui com todo mundo. Vamos fazer uma live sobre desafios emocionais. Comigo, meu amigo e grande profissional, Nélio Tombini, psiquiatra e psicoterapeuta, que desenvolve um projeto socioeducativo bacana e que tem um livro bastante divulgado e bastante conhecido, chamado A Arte de Ser Infeliz, que depois ele fala mais um pouco sobre isso. Eu sou César Leite, presidente do Grupo Processor, ex-presidente da CESP também, já tive essa atividade aí na minha vida e no meu currículo, e ainda toco uma série de atividades, conselheiro de empresa e assim vai, e o portal Dynamic Mindset. Queria lembrar a todos que as perguntas devem ser feitas pelo chat, né, sob o ponto de vista prático, né, e nós vamos tentar abordar aqui nessa hora e pouquinho que a gente vai ter, um pouco de como lidar com essas coisas todas e como vencer nessa realidade que nós estamos vivendo da low touch economy e também dita como novo normal. Nélio, bom dia. Eu fico feliz de estar aqui contigo, César, com o pessoal da CESP. Eu acho que sempre é um espaço assim, para a gente conversar, né? Eu e o César conversarmos, que sempre é bom estar junto com o César. E as pessoas também que estão aí nos escutando, agradeço também a participação. E vamos, assim, né, nos divertir, entre aspas, né? Divertir no sentido de fazer essa atividade, né, bem leve, né, e agradável, para que as pessoas saiam dessa atividade pensando alguma coisa diferente, porque o que a gente pode fazer se não ajudar a vocês a pensar, né? Esse é o diferencial da vida, a competência para pensar, né? Nélio, o que tu me diria hoje de como é que está o emocional? Como é que estão as pessoas? O que tu está vendo na tua atividade profissional? Como é que tu entende que elas estão vivendo essa realidade? Quem está vencendo está fazendo o quê? Quem está tendo mais dificuldade está tendo que tipo de dificuldade? E como lidar com essa coisa toda? Assim, César, eu acho assim que as pessoas agora estão dando conta, né, das dificuldades porque precisam dar conta, né? Elas estão assim nadando, né? Ou seja, a água subiu, elas estão nadando. Evidentemente, assim, né, que eu acho que muitas coisas do ponto de vista emocional, muitas situações, muitos sofrimentos virão mais tarde, né? Porque as pessoas estão, né, no meio dessa pandemia, então estão se virando. Claro que as pessoas estão mais ansiosas, evidentemente, não tem como não ficar mais ansioso. E como é que aparece a ansiedade? A pessoa começa a ficar mais irritadiça, menos concentrada, briga mais com as pessoas, perde o sono, eventualmente começa a beber mais, né, César? Dentro de casa, conflitos com a família. Então, assim, aumenta a ansiedade, o que é esperado, né? E outra coisa também, as pessoas tendem também, junto com a ansiedade, também sempre vem de arrasto, abatimento, né? Um pouco de incertezas, inseguranças, temores, porque nós temos, assim, o real, né? Que é a pandemia, os negócios passaram a ganhar menos dinheiro, dificuldades, como é que vai ser na frente, e tem o imaginário de cada um, como é que nós elaboramos dentro da nossa cabeça, né, César? Essas dificuldades. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão temerosas, né? Evidentemente tem que estar temerosas. Mas, assim, uma coisa que eu posso revelar no meu universo, ninguém enlouqueceu, ninguém perdeu juízo. Então, isso é bom, assim. Eu quero dizer também para o pessoal que está nos ouvindo, assim, nós vamos nos surpreender, e muitos de vocês já estão se surpreendendo com uma capacidade residual, do ponto de vista emocional que nós temos, César, que a gente só sabe que tem quando está numa crise dessas. Então, isso também é uma experiência legal. A pessoa acha que não vai dar conta e quando vê, sim, dá conta. Imagina o seguinte, fazer aqui uma analogia, que o ser humano viva, vamos dizer, com 40%, isso é uma coisa hipotética, da sua competência emocional, né? E daqui a pouco, quando se cai numa situação dessa, a pessoa vai desenvolvendo aquela competência reprimida e vai dando conta. As coisas estão indo bem, assim, ao que eu tenho visto. De fato, né, Nélio, a gente está vivendo uma situação que nunca se viveu na história de cada um de nós, né? A última grande crise, assim, sob o ponto de vista de saúde, foi há 100 anos atrás, com o contexto da gripe espanhola. Então, nenhum de nós aqui viveu essa realidade, sabe como é que é isso, e agora a gente tem muito mais comunicação, né? Muito mais facilidade de entender o que está acontecendo, de ver as realidades de várias localidades, a gente consegue, inclusive, enxergar, né, as ondas, naquela coisa que veio vindo do Oriente em direção ao Ocidente, agora baixou do hemisfério norte para o hemisfério sul. Quer dizer, essa coisa toda está muito visível. E eu gosto muito dessa abordagem que tu está fazendo, da questão
de que as pessoas estão não só se adaptando, mas como desenvolvendo novas capacidades frente a essa realidade. É como se um capitão de um time não tivesse mais disponível por algum motivo qualquer, né? E uma pessoa tivesse que assumir essa realidade. Eu tenho visto vários exemplos de pessoas vencendo e se viabilizando de uma forma diferente. Eu vou fazer uma analogia, deixa eu fazer uma analogia simples, pegar esse teu gancho. O cara se separa, né, César? Eu já me separei. Parece que o mundo vai cair, vai dar tudo errado, a gente quer matar todas as pessoas. Aí vai passando o tempo, a gente vai se adequando e até volta a se dar bem com a ex-mulher. Ou seja, assim, nós temos que saber que o César disse, é uma experiência nova, certo? Assim, as pessoas que quebram, empresários que quebraram, tiveram dificuldades, daqui a pouco passa, o cara se reergue e com uma outra competência. Então, assim, isso também é importante, sabe? É o seguinte, às vezes nós precisamos passar por uma crise para melhorar. As crises são fundamentais na vida, por incrível que pareça. Se a gente não tem crise, às vezes a gente fica estagnado, né, César? Então, uma crise, às vezes, dá um empurrão no cara. É claro que cada um vai ter o tamanho da sua crise, mas eu quero insistir nisso. Nós temos muito mais saúde mental do que imaginamos. Eu gosto também muito desse ponto, Nélia, porque eu entendo que aqui, nessa realidade, nós estamos falando de pessoas que são capazes e que estão podendo desenvolver um lado seu que estava oculto, ou que estava adormecido, ou que não estava suficientemente desenvolvido. E isso é show dentro dessa realidade. E aí vem um conceito que me parece muito relevante ou muito significativo para esse momento que nós estamos vivendo, que é a pessoa se enfrentar. Né? Eu vejo que tem muito a ver hoje a realidade de quem está indo melhor, no sentido da pessoa que não está terceirizando responsabilidades, no sentido da pessoa que está indo para dentro de si, se encarando, entendendo, olha, isso aqui está bem, isso aqui eu preciso fazer um pouco diferente, isso aqui eu preciso me reorganizar. Não é um momento de terceirizar responsabilidades. Eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas acabam indo para uma dinâmica de responsabilizar políticos ou responsabilizar coisas estruturais ou economia, e não é por aí. Quer dizer, esses problemas existem hoje, existirão novos depois, e fazem parte da nossa resiliência e da nossa capacidade de enfrentar o mundo em que vivemos. Então, eu entendo que é muito mais um momento de olhar para si, saber lidar com a sua própria realidade e, a partir daí, enfrentar. Entender se a sua carreira está naquele momento adequado, do jeito que quer fazer, ou se precisa de uma nova, de um novo caminho, de uma nova jornada. E aí começar a ir à frente. Isso não tem um ponto de chegada, na verdade, a gente vai desenvolvendo objetivos, vai desenvolvendo metas, vai desenvolvendo desafios que se quer vencer, e à medida em que se vai vencendo isso, vai se colocando novos e assim vai. É uma jornada sem fim, né? É uma jornada propositiva, com equilíbrio entre saúde, trabalho, lado pessoal, lado emocional, mas que vai se desenvolvendo um caminho de vencer e de não deixar as dificuldades ou as agruras do dia a dia serem maiores do que a sua própria realidade. Então, é uma coisa muito de saber lidar melhor consigo mesmo frente àquilo que está acontecendo. Deixa eu botar uns ingredientes aí. Eu e o César temos uma conversa assim bem afiada, bem afinada, na verdade, assim, porque vocês não sabem, o César não me pediu isso, mas eu vou revelar. O César é um cara que tem uma formação em psicologia, fez uma formação em São Petersburgo, olha que bacana, né? São Petersburgo, não aqui nos Estados Unidos, mas na Rússia. Então, ele é um sujeito que tem essa sensibilidade, né? Então, a gente falando fica muito fácil, assim. Acho que é importante nessas horas, assim, uma coisa que o Freud lá falava, na catarse, né? A catarse, assim, é quando a gente fala, a gente diz, a gente procura os amigos, a gente fala com a esposa, a gente fala com uma pessoa que a gente confia. Feita a catarse, depois da catarse, que é botar para fora, vem um negócio chamado êxtase, né? Que é dali que veio o nome do remédio, êxtase, né? Ou seja, quando o cara faz aquela catarse, consegue falar, consegue dizer, consegue se abrir, depois disso vem um bem-estar. Esse se chamava de êxtase, e o pessoal que fez a droga aí, o LSD, chamou de êxtase. Então é importante isso, não fica isolado. Ó, isso é um negócio que eu quero pontuar, assim. Não fica isolado, assim. Nós precisamos conversar com as pessoas. E esse é o problema do pessoal da TI, né, que eu acho que também está em voga. O pessoal da TI se isola muito consigo mesmo, com o seu computador. Olha, esse pessoal da TI, olha, pessoal, nós temos dois pilares aqui do ponto de vista hipotético, vou fazer aqui
uma caricatura, um pilar que é o que dá a nossa sustentação cultural, intelectual, cognitiva, inteligência, que nós aprendemos. Tá? Esse pilar é importante, mas esse pilar, sem o pilar emocional, ele afunda sempre. Então, assim, cuide do emocional de vocês. O que é cuidar do emocional de vocês? Tenha interlocução, faça as suas atividades, saia com os amigos, faça o seu esporte, leia o seu livro, vê a sua série. Não fica grudado só no computador, porque ficar grudado no computador vai penalizando esse pilar emocional, vai petrificando. Nosso pilar emocional ele precisa estar arejado toda hora, assim. Então, cuidado com isso. Assim. Então, eu insisto, assim, converse. Uma experiência interessante, César. Esses dias me ligou um grande empresário aí, que me ligou. Nesse novo tempo aqui, eu tenho feito atendendo pacientes novos online. Antes eu não fazia. Eu já atendo pacientes online, César, desde a época que a gente usava o Skype, uns 12 anos atrás. Mas eram pacientes meus que iam embora. Agora eu comecei a tomar pacientes novos. Aí me ligou um empresário, que o nome dele, imagina, que é Paulo Souza. Mas ele é tão rígido que eu brinquei com ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um outro sobrenome. Paulo Rocha Souza, porque tu é uma rocha, não entra nada na tua cabeça, tu é só racional, tu é só intelectual. Eu fazia um discurso para ele de meus entendimentos, e ele dizia assim, ô Tombini, me diz uma coisa aí para ver se eu consigo entender. Eu falei, cara, mas eu estou falando para quem? Eu quero dizer para vocês assim, então converse. E tu sabe que essa pessoa que eu falei, César, eu falei com ela 2 vezes e ela se sentiu aliviada. Não é porque eu sou maravilhoso, porque ela tinha esse potencial. Eu só lá dei uma furungada, dei uma ajustada e o cara ficou bem. Me disse, estou bem, não preciso mais falar contigo. Eu digo, pô, maravilha, vamos tirar o Rocha de fora, então. Então, importante isso, conversar como nós estamos fazendo aqui. Então, eu digo para meus amigos, e são tantas pessoas especiais, que ligar para os amigos verdadeiros, para aquelas pessoas que fazem a diferença, ela ativa na gente, né, não só uma oxigenação, mas uma nova dialética frente a uma determinada situação. E isso faz muita diferença na hora de estar mais forte ou mais fraco emocionalmente. Então, a conexão, a dialética, isso pode ser, não precisa ser uma questão interna, é simplesmente conversar com a pessoa e vamos discutir o que seja, de futebol a cinema, passando por séries ou passando por discussões mais abertas. O que é importante é a interatividade e você se sentir parte. Uma das dificuldades dos desafios emocionais que a gente tem agora com a questão desse distanciamento social, da low touch economy, é que as pessoas estão um pouco mais isoladas, estão um pouco mais afastadas do dia a dia, e o brasileiro, o latino em especial, gosta muito dessa coisa do sorriso, do abraço, né? da conexão, que faz uma espécie de compensação. Né? E esse é um ponto para mim, Nélio, que é muito relevante. Eu acho que a gente deve parar um pouquinho aqui e falar sobre ele. Muitas pessoas vivem a vida fazendo compensações. Né? O cara não está tão bem, daí o cara vai lá e bebe, ou o cara não está tão bem, sai para a noite e faz algumas loucuras na noite, ou faz aquelas churrascadas que começam às 11 da manhã e terminam às 8 da noite, no fim de semana, coisas que são compensadoras ou compensatórias sob o ponto de vista prático, mas que não resolvem intimamente, internamente, aquelas questões que estão sendo que estão ali palpitando, que estão ali batendo e, de uma forma ou de outra, se impactam no dia a dia daquela pessoa. Com o contexto do distanciamento social, esses impactos estão mais fortes, eles estão mais presentes. A pessoa tem que lidar mais consigo mesmo. Né? Eu conheço uma quantidade significativa de pessoas que está repensando as suas relações, que está repensando o seu ambiente, que está repensando a sua casa, que teve que olhar para coisas que não olhava antes e que agora está tendo que lidar com a realidade. E isso não é um problema, isso é uma oportunidade, isso é uma chance de crescer e se desenvolver. O problema é não ter olhado até então. Mas no momento em que tudo na vida a gente tem que ver o lado bom e o lado não tão positivo. Então, pegando pelo lado do copo cheio, cada uma dessas assimetrias que não estavam bem resolvidas podem agora ser endereçadas, porque aquilo ficou mais forte. É como se tivesse uma coisinha ali que estivesse te cutucando, uma meia no tênis que não está bem organizada, que não é um problema se você está sentado numa mesa. Mas se você vai fazer uma caminhada de 10 quilômetros ou uma corrida de 20,
aquilo se torna um tremendo impacto. Então, você é obrigado a parar, dar atenção para aquele processo e resolvê-lo. E eu entendo que essa é um dos grandes ganhos que nós temos aqui com o contexto do distanciamento social, com o contexto do novo normal, que é a pessoa ter que enfrentar coisas que ela, de uma forma ou de outra, até então não vinha enfrentando, ou que eram relativas, porque, né, o mundo vinha girando e assim vai. E esse negócio é tão interessante, né, que ele vai das organizações para custos, para estrutura, para arquitetura, né? As empresas estão repensando os seus custos, estão repensando os seus objetivos de trabalho, estão repensando a sua lógica de avanço, até a questão do indivíduo, né? Quer dizer, o que que me faz, o que que é importante para mim, o que que eu devo avançar, no que eu devo deixar, quem deve ser o novo eu? Porque não é só o novo normal, é o novo eu, né? Quem devo ser a partir de agora? Tu falasse assim várias coisas, mas que eu vou pegar um gancho agora. Tu falaste do indivíduo. O que importa sempre é o indivíduo. O governo não precisaria fazer nenhuma campanha assim, né, de massas, tipo assim, isolamento social, usar máscara. À medida que o indivíduo incorpora isso, o indivíduo tomaria conta, né? Porque se eu me cuido, eu provavelmente não vou pegar coronavírus. Mas assim, nós começamos, eu e o César, falando no pensamento. Eu acho que a grande potência que o ser humano tem, que o indivíduo tem, é pensar. Isso, infelizmente, a gente não aprende na faculdade, não aprende nos bancos acadêmicos. É pensar. É a grande potência. As pessoas buscam muito hoje em dia, né, César, assim, o poder. O poder é algo que está fora de nós, certo? E a potência está dentro de nós. Então, nós só podemos desenvolver a nossa potência, porque o poder não nos pertence. O poder é ilusório, o poder é passageiro. O poder está e não está. Então, assim, quando nós estamos aqui conversando com vocês, eu e o César, nós queremos desenvolver a potência de vocês. É só por ali que vocês vão se salvar. Uma pessoa muito religiosa, ela também busca a potência longe dela, numa divindade. Não vai funcionar. Porque, assim, por exemplo, quem é religioso sabe que tem uma passagem bíblica que diz assim, que Jesus disse, ajuda-te que te ajudarei. Então é o seguinte, ó, me deixa fora, como o Sérgio falou César, se terceirizar. O que diz Jesus? Me deixa fora. Não me chama para tuas coisas. Toma conta da tua vida. Então, é o indivíduo. A pessoa precisa cuidar dela. O César falou nas compensações. O ser humano, ele tem assim alguns mecanismos de funcionamento inconscientes, todos nós temos, né? E se a gente percebe a presença deles, fica mais interessante a vida. Então, assim, nós tendemos a ficar ansiosos, né? Principalmente quando a gente não dá conta das coisas. E o grande perigo, né, quando a gente não dá conta das coisas, César, quando a gente quer dar conta das coisas fora de nós. Olha como tem armadilhas, né? Eu estou assim jogando muitas coisas para vocês pensar. Nós muitas vezes não olhamos para nós mesmos. Então nós começamos a querer tomar conta das coisas fora de nós. Quer tomar conta de tudo na empresa, quer tomar conta da mulher, quer tomar conta dos filhos. Isso é impossível. Eu até chamo isso, eu dou um nome para isso, que é o desejo de controle. A criancinha é uma grande controladora. Se não saem as coisas como ela quer, se joga no chão, chora, se afina chorando. Então, assim, o ser humano, então, quando as coisas vão mal dentro dele, certo? Tu falasse assim das compensações, ele tende a jogar de dentro dele as coisas para fora. Mecanismos inconscientes, a gente não pensa, é automático. E como é que joga para fora? Às vezes botando nos outros, né? A gente até tem um termo bonitinho na psiquiatria, ele projeta, né? Projeta, né? Como se fosse uma projeção de uma luz, botando nos outros, responsabilizando os outros. Sempre tem alguém para a gente responsabilizar. Eu parei de assistir um pouco televisão, porque agora tem muitas coisas também de política e de coronavírus, porque senão daqui a pouco aquilo me atinge, sabe? Uma notícia daquelas me atinge e começa a efervescer dentro de mim. Então, eu digo, pá, não posso. Então, esse cuidado, assim, a pessoa está um pouco aborrecida, um pouco chateada, dá uma parada, assim. Porque senão nós vamos fazer isso, assim, vamos buscar compensações. Uma das compensações que está muito em voga hoje em dia, né? Principalmente nas pessoas mais jovens, muitos que estão aqui nos assistindo, nos casados também, mas nos solteiros, assim, é a vida sexual. A pessoa buscar companheiras e companheiros, assim, a cada semana um diferente. Como se fosse um ser cheio de tesão, né? Que é uma tesão que ele não aguenta e que precisa transbordar. E sabe qual é o perigo disso, César? O cara vai lá, troca de companheiro, e cada vez que troca ele fica pior. Eu tenho no meu livro, eu quero fazer aqui um pequeno merchandise, A Arte de Ser Infeliz, que tem nas livrarias Cameron, aqui em Porto Alegre, no aeroporto. Eu tenho um capítulo que eu digo, quando a vida sexual torna-se um vício. Nesse sentido que o César levantou esse negócio. A pessoa busca no sexo um alívio para suas tensões. Podia ser o álcool,
podia ser a maconha, ela usa o sexo. Como não funciona, César? Vem um vazio. E você sabe, né, que a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2025, gente, está aqui batendo na nossa porta, depressão será a segunda doença mais relevante, mais presente no mundo. Perderá para as doenças cardiovasculares. Então, assim, empresários que estão aqui nos ouvindo, tenham uma atenção para a saúde mental de vocês e dos seus colaboradores. Olhem para isso. Eu, quando conheci o César, eu procurei o César, foi num evento aqui no Sheraton. O César fez uma palestra e um amigo meu, que é o Eduardo Fernandes, da LID, me convidou a jogar tênis comigo. E eu fui lá, eu gosto desses eventos. Fui lá, sentei, e aí o César falou, eu digo, pô, esse cara tem um olhar diferente. Tinha lá uns 15 palestrantes, então foi assim que eu conheci o César. É por isso que nós estamos juntos aqui, com o Alexandre Mota, da Processo, nos convidou. Porque o César, olha, eu acho que isso é fundamental, olhar para o outro, dar uma atenção para o outro. Show, Nélio. Obrigado pelo carinho. Sabe que o respeito e a admiração é mútuo. A gente desenvolveu aí no tempo uma ótima amizade e que cultivamos ela semanalmente, né? Fazendo dialética e lidando com isso. Eu queria avançar nessa coisa primeiro na questão do impacto social sobre o indivíduo e depois na questão do vazio. A questão do impacto social é se o cara está sempre nas redes sociais, se o cara está sempre no WhatsApp, se o cara está sempre na TV, ele acaba recebendo uma carga emocional e uma carga estrutural que não necessariamente lhe pertence, que não é sua. As pessoas vivem um conjunto importante de coisas que não é seu. O WhatsApp, em especial, ou qualquer mecanismo similar a esse, o chat, Telegram, que seja, ele tem muito esse componente. Você está ali tranquilo e, de repente, aquele mecanismo começa a apitar, começa a se manifestar, e você para a sua dinâmica, você para o seu pensamento, você para de ser quem você quer ser e passa a ser a dinâmica de alguém que vem de fora. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas genericamente falando, não é bom. Genericamente falando, é uma dinâmica que não é sua e que você tem que enfrentar e que tem que lidar. Então, esse é um ponto de enorme atenção aqui. Os mecanismos tecnológicos, as redes sociais, assim vai, elas têm que estar a seu dispor, né? E na prática, uma coisa que eu digo há algum tempo, cada um de nós, ao postar, virar, mexer, acontecer, ele está funcionário, né? Não remunerado, na grande maioria dos casos, de uma rede social, atendendo um interesse que não necessariamente é o seu. E quando isso vai para o WhatsApp, que parece mais inofensivo, na verdade ele é mais ofensivo. Ele é mais perigoso porque as dinâmicas estão permanentemente ali se estruturando e se organizando frente a essa realidade. Então é importante saber separar as coisas, é importante ter o seu tempo pessoal, o seu tempo de leitura, o seu tempo de convívio, o seu tempo de ser quem quer ser ou ser quem deve ser e desenvolver isso e avançar. Muito bem. A TV, ou os mecanismos de comunicação, eles são ainda mais perigosos porque eles têm aquela carga agressiva permanente de encontrar um problema, né, e jogar esse problema para fora, de separar. Você não estava preocupado com alguma coisa, você nem sabia sequer que ela estava presente e, de repente, você vive uma coisa horrível durante um tempo específico ali, e quando termina aquele negócio, morreu não sei quem foi assassinado, aconteceu o caos não sei aonde, você acaba sendo brutalmente impactado emocionalmente sobre esse negócio. Então, uma dica, uma recomendação interessante é lidar menos com isso. Se submeter menos a essa realidade, e uma dica interessante aqui é a matéria lida. A matéria lida ela é muito menos impactante emocionalmente do que a matéria transmitida por vídeo, né? Então, você tem menos carga emocional nela, você vai mais ao lado objetivo e prático da coisa e menos a carga emocional que as pessoas costumam botar. E nas redes sociais a mesma coisa, porque está cada vez pior a questão ideológica, a questão de debates e sem fim, no qual ninguém ganha nada no final, é difícil ver. Isso vem para a questão do vazio, né, Nélio, que eu quero avançar um pouco contigo nesse ponto. Muitas pessoas estão com dificuldade hoje porque elas se sentem vazias. E aí eu quero falar um ponto aqui que é relevante.
Se for no Instagram, no meu Instagram, eu coloquei no início ali, César underscore, aquele tracinho de baixo, BC Leite. Eu botei uma pesquisa lá para saber sobre a questão emocional. Se quem estiver assistindo puder ali e responder, já tem bastante gente que o fez, mas quem puder ali responder, para daqui a pouco eu e o Nélio abordarmos um pouquinho qual é o sentimento da plateia, se é de fragilização emocional ou se é de igualdade ou melhoria. Voltando ao vazio, Nélio. Muitas pessoas estão tendo que lidar consigo mesmo agora e esse vazio gera depressão, esse vazio gera dificuldades emocionais e assim vai. Como avançar sobre isso? Como lidar com essa realidade? Como é que tu te percebe? Que práticas tu entende que são vencedoras frente a essa questão do vazio e dos desafios emocionais vinculados à pessoa não se sentir completa ou não se sentir poderosa frente ao que está acontecendo? Eu acho assim que uma das coisas importantes assim o ser humano perceber, saber que ele precisa tomar conta da sua vida. Nós somos seres solitários, sempre estamos solitários. Casados estamos solitários. Solitários em que sentido? Sempre que nós vamos tomar uma decisão, é nossa. Se eu vou no médico e me diz assim, tu está com um tumor no cérebro, se tu operar, tu tens 70% de chance de curar. Se tu não operar, também pode ser que tu viva ao mesmo tempo. Ou seja, ele passa para mim a decisão, eu que vou decidir, não é o médico. Então, o ser humano é solitário. Isso tem que saber. E, por si só, isso é angustiante, a gente saber que é solitário. Então, como é que a gente se preenche? Né? É buscando essas soluções. Eu acho assim, César, eu tenho conversado com pessoas que às vezes eu atendo e eu pergunto, tá, mas tu consegue sentar para ler? Não, não consigo sentar para ler. Não consigo ficar 10 minutos lendo. Olha, Isso é um horror, né, Nélio? Oi? Isso é um horror. Sim, mas é um horror, mas a pessoa não consegue. Então, mas ela tem que conseguir, isso é uma disciplina, é como perder peso. O cara está com 140 quilos, já quer fazer uma cirurgia bariátrica. Eu sempre digo, olha, faz o seguinte, tenta perder 1 quilo por mês. Não é 10, 1 quilo por mês. Que dá 250 gramas por semana. Então, assim, começa a ler. Lê 2 páginas. E, gente, isso aqui não é uma aulinha de professor que quer botar mais cultura na cabeça de vocês. É mais saúde mental. Porque quando tu lê, tu está contigo. Tu está cuidando de ti. É que nem uma criança, ok? Imagina um filho de 5 anos, de 6 anos, que não brinca sozinho, fica enchendo o saco do pai e da mãe. Vem aqui brincar comigo. O pai e a mãe brincam lá um pouco, daqui a pouco tem que fazer as coisas deles, enchem o saco e vão começar a brigar com o filho. O filho, a criança tem que saber brincar com ela, precisa saber se ocupar. O adulto é a mesma coisa. Então, vocês estão nos escutando, nós estamos cutucando isso com vara curta. Cuidem de vocês. Cuidar de vocês é assim, fique mais no seu canto. César, tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. A televisão tem que estar ligado, tem que estar olhando aqui o celular, sabe? Isso dá uma confusão na mente e adoece a pessoa. Então é importante ficar consigo. Nós falamos de isolamento social. Não, não tem isolamento social. Isso é uma tochada. As pessoas estão dentro de casa cercadas pela família e que às vezes, né, não se davam bem com a família e agora perceberam que não se dão bem, não se dão bem com o filho, não se dão bem com o marido, não se dão bem com a mulher. Então assim, não, às vezes os ambientes familiares são tóxicos, né? E a pessoa, como saía muito de casa, saía às 7, voltava às 8 da noite, chegava em casa, tomava uma cervejinha, via televisão, isso não tinha muito peso. Agora pesa mais. Então, se a pessoa não souber tomar conta da sua vida, eu acho que um bom teste é sugerir para o cara aqui, ó, vai viajar uma semana sozinho. Isso é um bom teste, sabe? As pessoas não conseguem. Né? Às vezes o cara, para viajar, tem que levar a família, levar a mulher, o marido e mais 3 casais, senão ele não vai, ele não consegue. Então, um teste, eu acho, de saúde mental, que vale também para mim, né? Por exemplo, fica contigo. Um exemplo, por exemplo, eu tenho dito isso, né, de uma forma até hilárica, brincando. Se a minha mulher tivesse me convidado, César, há 4 meses atrás, cheia de amores, querido, fica dentro de casa comigo uma semana, não vai trabalhar. Eu pensaria, ela enlouqueceu, né? Ela enlouqueceu. Se ela fizesse essa proposta, não que eu não gosto da minha mulher, mas não se passava no meu imaginário eu ficar dentro de casa uma semana, dentro de casa trancado. Pessoal, eu estou dentro de casa há quanto? 10 semanas, 8 semanas. E o que eu descobri de bom? Isso que eu falei. Eu tinha um outro potencial que eu não sabia. Eu comecei a fazer lives, eu li mais, eu fiz pequenos vídeos, eu estudo mais, eu telefono para meus amigos. César,
Tinha amigos meus que eu não falava há 5, 6 anos. Muitos amigos, eu tenho um grupo de médicos lá no WhatsApp que tem, eles botam no fim do dia 300 mensagens, eu não consigo ler nenhuma, eu só deleto no fim do dia. Eu comecei a ligar para eles, pegar o telefone e ligar para um amigo meu que está no Rio, um que está no Canadá. Então, assim, olha que interessante. Isso fez bem para mim, né? Para meus amigos, acho também que gostaram de falar comigo. Eu não sou tão mal assim, os caras gostam de falar comigo. Mas fez bem para mim. Então, assim, isso é importante para evitar esse vazio. Eu vou dar umas dicas, assim, que eu não gosto muito de dar dicas, assim. Mas se a pessoa fica com dificuldade para dormir, se a pessoa está muito irritada, se a pessoa precisa beber para se aliviar, se a pessoa, assim, tem pânico de botar a cara fora de casa, não, pode sair, bota lá sua máscara, pode sair, pode caminhar, dar sua corrida, não vai se infectar numa calçada. O coronavírus não vem voando atrás de nós, assim, pega no nosso pé. Não, então não tem isso. Não tem esse perigo. Faz a sua caminhada, sai de casa. Isso é um jeito de preencher o vazio, né? E claro que assim, né, às vezes também as relações familiares elas ficaram assim evidentes, né? Elas se evidenciaram que não estavam boas. Olha, pessoal, eu não quero que ninguém se separe. Eu acho que separar, já me separei, não é a melhor solução, não é? Não, fazer diferente. Não é uma solução que não traga sofrimento. Tira fora melhor. Né? Foi bom, mas traz sofrimento, né? Então, assim, repensa tudo. O trabalho, repensa. Agora, ele está longe lá, está longe da empresa do César, fica pensando, será que eu quero voltar a trabalhar com o César? Eu quero estar junto com o César é maravilhoso, mas eu não quero estar junto com o César. Sabe? Então, assim, pensa isso, daqui a pouco vai fazer a tua vida, não volta para o trabalho do César, para o trabalho do Nélio, para o trabalho do Alexandre Mota, não volta para aquele grupo. A pessoa precisa se autorizar, mas para isso ela precisa cuidar de si, que nós temos essa dificuldade que o César levantou isso antes. As pessoas querem sempre a opinião do outro. Isso é o perigo de ser psicoterapeuta. Para Elas se terminar. validam através dos outros e não através de si mesmo, né? E essa é uma grande dificuldade e isso gera uma enorme, um enorme vazio. Eu acho impressionante, por exemplo, quando pessoas vão viajar e que elas nem chegaram no lugar e a primeira coisa que elas fazem é já de cara postar uma foto. Ela não chegou, não conheceu, não viveu, não sentiu, mas ela já está se impactando para saber se os outros vão achar bom ou não achar bom aquele contexto. Então, viver a si mesmo e lidar consigo mesmo é um dos grandes benefícios do que está acontecendo, é um dos enormes benefícios que está acontecendo. E aqui eu quero ser um pouco mais incisivo ali do que o Nélio fez. Ele foi um pouco mais diplomático. Se não está bom, separa. Se não está legal, vai. Entendeu? Aquilo que é tóxico não pode continuar. Quer dizer, durante muito tempo, muitos de nós conviveram com coisas que não necessariamente podiam conviver. E essa realidade, ela nos fez ter uma espécie de exaustão desse processo, uma exponenciação dessa realidade. Então é a hora de ir à frente, sem compensações, sem isso, sem aquilo, e ir à frente, mantendo boa diplomacia com tudo que passou, com tudo que foi, né? Não é um processo de agressão, é um processo de seguir a sua própria jornada, de abrir a porta e dar continuidade a essa dinâmica. E esse contexto todo, né, ele também trouxe, na minha opinião, uma revisão de uma série de coisas para as pessoas, de valores. Ele trouxe. César, fala um pouco desse novo normal e também fala um pouco também da tua experiência como empresário. Acho que é importante assim, o que tu enxerga daqui para frente. Eu também sempre gosto de te ouvir. Acho que é muito rico. Então, vamos tocar um pouco nisso. Essa nova realidade que a gente está vivendo, ela gerou um ajuste no perfil das pessoas, no sentido delas se revisitarem, no sentido delas repensarem o que era relevante para elas e o que estava acontecendo. Eu tenho brincado nas falas que eu tenho feito, de que a pessoa que está se sentindo com muitas atividades, com muitas realidades, ela está mais adaptada ao novo normal do que aquela que está procurando atividades para fazer ou que está buscando coisas. A nova realidade ela está gerando muito mais trabalho, especialmente para quem é de tecnologia, especialmente para quem é vinculado a esses processos mais transformacionais que nós estamos vivendo. Então, é um momento de mais trabalho, é um momento de lidar com outras coisas, é um momento de não só de transformação, mas de evolução pessoal e profissional. Quando a gente vem para o business,
o que nós temos visto é que uma série de, e a gente lida aqui com vários setores, com vários segmentos da economia, uma série de setores que já estavam periclitantes, que já estavam complicados, que tinham dificuldades, eles estão ficando. Então, não é que o business, por causa da nova realidade que nós estamos vivendo, ele se fragmentou ou se inviabilizou. Ele já estava complicado, ele já estava com dificuldades, ele já vivia de externalidades, vivia de coisas que ele não gerava valor suficiente. E essa nova realidade, ela agrediu sobre esse aspecto e foi a pá de cal ou a gota d'água que fez aquele movimento acontecer mais. Isso também vale, essa é uma outra questão muito importante, para a capacidade do profissional dentro do business. Quer dizer, tinham muitas pessoas que se escondiam atrás de estruturas, que se escondiam atrás de processos, que se escondiam atrás de uma série de arquiteturas dentro do negócio, e que de repente agora, porque é one-on-one, né, Nélio? Tu tá aqui, né, com a outra pessoa, tu tá ali com o cliente, as coisas estão mais diretas, elas estão mais retas, elas estão mais práticas. E a pessoa tem que mostrar mais se ela tem ou se ela não tem bala na agulha, se ela tem ou não tem capacidade. E o que está acontecendo, como tu dissesse lá no início, é que algumas pessoas estão desenvolvendo novas competências, novas habilidades e estão avançando, e isso é show. Do outro lado, tem gente que está sucumbindo, porque vivia na cola ou na esteira de arquiteturas, ou de estruturas, ou de outras pessoas, ou fazia um teatro corporativo e que agora isso não tá tão presente. Então, para mim, uma das características importantes, que ainda não se fala o suficiente, dessa nova realidade que a gente está vivendo, é a desintermediação das relações. As relações estão frontais. É muito fácil de falar com os níveis executivos, com os níveis diretivos das organizações, está muito fácil de fazer construções. O mundo está muito mais rápido, ele está muito mais veloz. Tem uma série de coisas que a gente fazia e que perdia tempo se deslocando para ir a cliente, para fazer viagens. Às vezes, você saía, sei lá, de Porto Alegre, de São Paulo, de Rio, e gastava um dia inteiro para fazer uma reunião de 1 hora, né, e que nem sempre era produtiva. Essas coisas todas mudaram. A gente levou a produtividade para um outro patamar. E levando a produtividade para um outro patamar, e com toda essa nova realidade, quer dizer, o quanto eu, enquanto profissional, avancei e quanto eu estou sabendo lidar com todo esse arsenal de novas questões que estão ali postas, né? A pessoa gastava, olha que interessante esse ponto, né? O cara gastava o dia com 2 reuniões. Ele ia trabalhar, né? Pegava o carro, ou pegava um Uber da vida, ia para um cliente, voltava, de manhã, de tarde fazia a mesma coisa, tá feito, esse é meu dia. Agora, o cara tem a oportunidade de fazer 8, 10 reuniões por dia. Aí ele não tem tantos contatos, ele não tem tantos clientes, ele não tem tantas relações, ele não tem tanto o que dizer, ele agrega menos. Então, esse é um momento de desafio, de a pessoa ter que gerar valor agregado e entender que se ela não está conseguindo ser atendida, não está conseguindo se conectar com os clientes, é porque ela não está tendo valor suficiente para essa relação e, portanto, ela tem que se qualificar. O mundo ficou mais técnico no sentido de mais competência específica, o mundo ficou mais direto, o mundo ficou mais desintermediado, o mundo ficou mais frontal, e nesse sentido do frontal, o mundo ficou mais autêntico, mais dinâmico, as coisas têm mais identidade. Você precisa ser reversível. Vai. Mas deixa eu dizer o seguinte, assim, o César levanta, deixa muitas bolas picando aí, eu quero chutar todas, mas não dá tempo. Olha, vocês estão observando que eu tenho aqui atrás, eu tenho uma escultura que não tem pescoço, só tem cabeça. De uma certa forma, né, isso é um simbolismo do que nós estamos falando aqui. Assim, quando diz assim que as relações são mais frontais, estão sendo mais frontais, isso é fundamental, assim, porque é assim que as relações precisam ser. E uma relação frontal, ela implica em verdade, transparência, olho no olho, né? Dizer para a pessoa as coisas que não saem bem. Eu já cansei, César, assim, de pacientes me fazerem perguntas, principalmente quando é na área farmacológica, que a psiquiatria ajuda os pacientes, ou dando remédio ou fazendo terapia. Hoje em dia eu trabalho muito mais com terapia, mas às vezes os pacientes me perguntarem alguma coisa farmacológica e eu dizer isso que tu chama de frontal, sempre fiz isso, não sei te responder, não tenho isso na cabeça, vou estudar e te aviso semana que vem. Ou seja, isso tira um peso de dentro da gente, é como pagar uma conta que está em cartório, sabe? 1 ano
sabe? Isso tira um peso. Então, assim, oferecer a verdade, sabe? Isso é legal, sabe? Assim, porque sempre que a gente tiver, assim, oferecer a verdade é a relação frontal que o César falou. Ficar enrolando é essa relação lateral, e essa relação consome a gente, pessoal. Vocês estão nos escutando, consome. Então, quando a Você gente vive a precisa... mentira. Você vive a mentira de si mesmo e do outro e não se permite ser quem poderia ser. Mas o perigo, o pior, César, é que isso consome uma energia. Imagina que tu acorda de manhã com 100 de energia para gastar. Se tu tem um rolo desse que tu precisa enganar, já te comeu 30%. Eu lembro uma vez que eu atendia um filho de um deputado, que até já faleceu. Para mim, eu era mais jovem, filho de um deputado, dizia, pá, vamos pá. E aí eu marquei para o cara às 8 da manhã a consulta. E o meu relógio não tocou para alguma coisa, não tinha celular. E eu, quando vi, já era 9 da manhã, eu tinha perdido. Daí eu liguei para o cara e digo, pá, eu queria te marcar num outro horário, porque eu, no fim não pude ir aí. Quando eu cheguei perto do cara, o cara era político e me deixou essa bola picando. Doutor, eu sei que a vida de vocês é difícil, vocês têm muita urgência, às vezes vocês não podem atender os pacientes. Ele deixou uma bola picando, o perfil, né, um viés dos políticos. Vamos arrumar uma mentirinha. Eu falei para ele, vou te dizer uma coisa bem clara, eu fiquei dormindo, não consegui me acordar. Ele se assustou quando eu disse isso para ele. Ele deixou uma bola picando que eu mentisse para ele. Mas assim, eu não sei por que eu desenvolvi esse hábito, mas isso me faz muito bem. Por exemplo, ser transparente. Claro que o César disse outra coisa, ser delicado, não ser arrogante, não ser grosseiro. Nós temos 3 coisas importantes nas nossas comunicações: o time, o conteúdo e a forma. Tem que ter sintonia, né? É como dançar em 3 um tango. Imagina, dançar tango em 2 já é uma desgraça. Imagina dançar tango em 3 pessoas dançando. Nós temos que ter isso no nosso contato: time, conteúdo, né? E a forma. Se eu estou aqui, assim, o que eu estou tentando fazer? O que nós estamos tentando fazer, o César, com vocês? Eu vou jogar uma palavra mágica no ar aí. Nós estamos tentando seduzi-los. Seduzi-los no bom sentido. Imagine, a sedução é fundamental na vida. Quando a gente quer conquistar uma mulher quer conquistar um homem, ela precisa seduzi-lo. Né? Então, as pessoas... Mas não é essa sedução corporal que eu falo. É a sedução afetiva, intelectual, cultural, para que vocês achem interessante a nossa conversa. Que vocês guardem alguma coisa. Então, assim, nas relações frontais, outra coisa que eu acho que é importante, o César falou também, né? A pessoa que tem essa pluralidade do ponto de vista de se reinventar. Olha que interessante. O Freud, lá em 1900 alguma coisa, ele, né, dizia que a pessoa que tem mais traços de personalidade, César, vai se dar melhor na vida. O que eu quero que vocês entenderem o que é isso? Nós temos vários traços de personalidade, do nosso jeitão. Eu posso ser muito obsessivo é aquele cara rígido, né, contido, disciplinado. Se eu for muito obsessivo, eu viro eu vou ter transtorno obsessivo. Eu vou ser um cara rígido. Tudo tem que ser do meu jeito. Então, não posso ser muito obsessivo. Eu tenho que ser um pouco explosivo, até para ficar bravo com as pessoas quando não me tratam bem. Isso são os traços de personalidade. Eu tenho que ser um pouco abatido também para não achar que eu posso fazer tudo, festejando o dia inteiro. Então, são traços de personalidade. Se a pessoa tem só um traço, ela fica mal na vida. Lhe falta outras coisas. Então, é o que tu dissesse, de uma certa forma, dessa competência do cara. Isso já o Freud falava, isso vale. Então, assim, outra coisa, a pessoa tem que ser mais permissiva. O que eu quero dizer? Se permitir mais. Não, ó, tem umas máximas assim que são fantásticas para ralar a pessoa. Uma máxima: eu não falei, eu não disse, porque não saberia a reação dele, César. É impossível saber a reação do César. A pessoa não se exerce e ainda reclama do outro, né? Então, assim, nós podíamos falar aqui 3 horas e 4, segue ali. Esses pontos, Nélio, que foram abordados, eu cada vez estou mais convencido de que a gente tem que ser plural, né? Tem que ter uma capacidade ampla de análise e de percepção, mas, ao mesmo tempo, a vida nos coloca hoje num drive de ser cada vez mais sintético. Né? A grande inteligência está na capacidade de síntese e de aproveitar de forma pragmática aquilo que vale a pena e naquilo que realmente faz sentido para a pessoa, fazer aquela coisa mais, viver mais intensamente aquilo que faz mais sentido. E aí, dentro dessa dinâmica, existe um conjunto importante de pessoas que vivem muito uma arquitetura gigante de mentiras. Né? A pessoa não se exerce, a pessoa pratica personagens, inclusive personagens distintos em várias realidades. Isso poderia ser funcional
se a pessoa soubesse exatamente quem ela é. Mas como ela não é, ela não sabe, né? Ela pratica vários e não é nenhum. E não se realiza. Então, esse é um outro contexto importante dessa realidade que a gente vive. Quem eu quero ser, qual é a externalidade que eu quero que vejam, quer dizer, como é que eu devo me posicionar para que o meu caminho, a minha jornada, o meu descobrimento, a minha realidade se transforme em algo efetivo para mim e para aqueles que eu tenho conexão. Então, eu vejo muito mais como uma coisa de novo, de oportunidade de avanço do que propriamente de problema. Eu sinceramente, é um pouco duro até dizer isso, mas eu entendo que, para além das questões de saúde, para além das questões de economia, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar nas nossas vidas de avançar, de se repensar e de se reorganizar frente a essa coisa toda que nós temos colocados. E aí tem um conceito, Nélio, que eu uso cada vez mais, que é o conceito de reversibilidade, que é um conceito muito meu aqui, que é a lógica de sou o que penso, penso o que sou, falo o que penso o que falo, ajo como penso como ajo. Ou seja, a pessoa é íntegra, ela é estruturada, ela é efetiva, ela não tem meio termo para isso, né? E essa coisa de botar o desafio, se eu tivesse a oportunidade já de ver essa série, Nélio, sobre a vida do Michael Jordan, Last Dance, dá Não. uma olhada. Se há um cara obsessivo compulsivo por ganhar, é aquele. Então, a série é muito... Deixa eu fazer só um parênteses, é interessante. O César me fez uma pergunta aqui ao vivo, se eu assistir. Eu podia bancar o bacana e dizer assim, não, assisti, estaria mentindo para ele. Então, olha, interessante isso, eu podia bancar o bacana. Não, eu assisti, eu sou um cara legal, eu li aquele livro, não li coisa nenhuma, então, olha, isso, vamos ao vivo e a cores, eu não precisei enganar o César. Não, não assisti. E às vezes tem livros que, real. às vezes tem livros que todo mundo leu e eu não li, sabe? Então, Show esse ponto, Nélio. Então, indo para esse Last Dance, que é a história da vida do Michael Jordan, é incrível, porque quando ele não consegue vencer, ele cria um obstáculo, ele inventa, ele faz uma arquitetura de dificuldade para vencer aquilo. É impressionante. Vale a pena ver, depois a gente discutir um pouco mais o conjunto de... e essa é a mentira que vale. Ele cria um inimigo para vencer aquele inimigo. Quando ele não tem inimigo, quando os adversários... Ele cria um jogo dentro do jogo, ele cria um adversário dentro do adversário, ele cria realidades para poder avançar. E não é por acaso que ele é o maior jogador de basquete da história. E é incrível que os colegas dele entendem isso, entendem essa dinâmica, entendem como a coisa acontece, alguns para o bem, alguns para o mal, alguns são mais impactados, menos impactados. Queria dizer para as pessoas que responderam lá, que nos deram a honra de dar a resposta ali no Stories, quero dar um pouco dessa realidade também antes de ir falando. Quando começou, olha que interessante, né? Tem a ver um pouco com o nosso trabalho aqui. Quando começou a live, eu tinha feito a seguinte pergunta no Stories do Instagram, né? Se a pessoa estava se sentindo mais fragilizado ou não frente à realidade da low touch economy que a gente está vivendo. Quando começou, estava mais ou menos 67%, 70% mais fragilizados. À medida em que a gente está avançando aqui, acho que a gente está botando um componente legal, a coisa está muito mais parelha. Nós estamos, nesse momento, em 47% igual ou melhor e 53% em mais fragilizado. Praticamente empatou, praticamente no meio a meio. Vamos comentar mais sobre isso na sequência. E indo a esse ponto que eu estava colocando antes, que coisa mais linda, Nélio, é o ser humano poder se desenvolver, poder avançar e ter a capacidade de ser quem ainda não foi. Botar para fora aquele eu escondido, né? Tem pessoas que eu digo assim, olha, esses teus 5% aqui são teus 100%, são teus verdadeiros 100%. Esses 95% que tu tem aqui é uma arquitetura, é teatro, não é quem tu é. Aqueles 5% são quem tu é de verdade. Deixa vir. E às vezes aquilo que a gente mais nega é aquilo que a gente mais é, mais pode ser e mais tem espaço. Todas as minhas grandes conquistas, todas as minhas grandes vitórias foram sempre baseadas em me vencer,
e vencer aquilo que eu achava impossível de ser superado, né? Tá, César, Pode. tem uma coisa importante, assim. É, bom, assim, eu e o César aqui estamos fazendo, entre aspas, uma psicoterapia de grupo, vocês perceberam, porque o resultado foi positivo. Então, assim, olha, assim, psicoterapia não é ir para um consultório, psicoterapia às vezes é conversar com as pessoas. Acho que até vou convidar o César aí para que a gente possamos trabalhar junto de coterapeutas, ele terapeuta e eu coterapeuta, outra vez a gente inverte, porque é uma dupla que anda bem, assim, né? Ou seja, assim, isso é uma coisa legal também que vocês percebam nas relações. Muitas vezes nós nos atrapalhamos nas relações porque alguém sempre quer se mostrar melhor. Assim, eu trabalhei na Santa Casa, estou na Santa Casa até hoje, mas trabalhei com psicoterapia de grupos para os pacientes do SUS. Era a única maneira que eles tinham possibilidade de ouvir uma palavra, uma terapia era de grupo. Então, César, às vezes era um comício, tinha 50 pessoas e podia participar familiar. E junto comigo tinha estudantes de psicologia, de psiquiatria que estavam lá aprendendo. E eu sempre botava dois comigo lá num deck, eles eram coterapeutas, eles tinham muito medo de abrir a boca. Eu dizia o seguinte: olha, pessoal, eu estou aqui com vocês. Tudo que vocês falarem vai caber. Assim, se vocês disserem uma bobagem, entre aspas, eu vou pegar essa bobagem, vou ajeitar e vou colocar. Eu quero dizer isso para vocês, assim, eu estou falando isso para trazer para a nossa relação, para relações de trabalho. Acho que um líder, né, César, é o cara que faz caber as bobagens dos outros. É assim, que não se irrita, que não se aborrece. Se aquele sujeito é um cara legal, ele deu uma escorregada, absorve aquele negócio, não te irrita, absorve. Porque, assim, vou dizer assim, eu e o César, e muitos de vocês, evidentemente, são como eu e o César, nós somos pessoas que chegamos num patamar assim que nós precisamos olhar mais para os outros. Não que nós somos melhores, mas nós temos que cuidar mais dos outros. Cuidar no sentido de oferecer reflexões, acalmar, produzir. E vocês também que estão nos ouvindo também têm que ter essa competência. Né? Por exemplo, eu não posso esperar que o meu filho de 16 anos tenha a competência que eu tenho. Se meu filho fizer uma bobagem, se eu me irritar com ele, eu estou sendo tão incompetente quanto ele. Então, isso é importante, assim, essa coisa também juntando o negócio da síntese, né? No meu livro, tenho um capítulo que diz assim, DR, né? Eu boto lá assim, uma DR não pode durar mais do que 5 minutos, César. Qualquer DR, mesmo no trabalho, discutir qualquer relação, tem que ser breve. Isso é importante, porque nós tendemos, assim, quando nós estamos aborrecidos, irritados, nós tendemos assim a ser repetitivos. Então, uma DR, uma conversa, uma discussão no trabalho, às vezes elas são longas e nós falamos sempre a mesma coisa. Nós somos chatos, repetitivos. Então, assim, a síntese é fundamental. E outra coisa importante, né, pessoal que está nos escutando, se nós estamos conversando com alguém, um gerente, um coordenador, e a coisa tranca e não vai, a gente quer, às vezes, botar na cabeça do cara e aí começamos a nos irritar. A melhor coisa, às vezes, é sair fora, dizer, olha aqui, ó, vamos falar amanhã, depois, porque o negócio trancou. É que nem um computador. Aqui para entrar, hoje eu quase fiquei de fora. O Alexandre, querido Alexandre Mota, ficou de fora, entende? Assim, então, assim, às vezes acontece, tranca, e a gente tem que perceber, se retirar, voltar. Então, assim, essa síntese também é a percepção da situação emocional daquela situação. Mas, então, assim, o César acabou de dizer que eu e ele estamos fazendo psicoterapia de grupo aqui, para as pessoas melhorarem. Olha aí. E aí isso permite, Nélio, a gente avançar sobre a economia, os problemas econômicos ficam menores e a gente lida melhor com eles, e aí se transforma em oportunidade e não em dificuldade. A gente passa a ser mais solidário, como tu estava colocando bem, que é uma característica que está vindo aqui agora, mais empático. Vamos retomar um pouquinho essa palavra empático, ela está sendo muito mal usada, ela está sendo distorcida, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e receber esta carga emocional e dela avançar. Ela é completamente diferente do que está sendo colocado. É importante isso, assim, né? Se tem uma coisa fundamental na vida é oferecer o que nós estamos sentindo. Não é sincericídio, abrir a boca para destruir tudo. Sincericídio é uma sinceridade suicida, né? Então, isso é importante aqui oferecer. Segue lá, César. Então, voltando à questão da empatia, essa palavra está sendo muito mal trabalhada. A empatia é a capacidade da gente se colocar na posição do outro e gerar de verdade uma percepção para além da nossa percepção, né? E entender os pontos daquela pessoa e avançar. E aqui, na realidade que a gente está vivendo, isso também se desenvolveu, também aconteceu. A isso se soma a questão de nós termos, como bem já falado, a questão da saúde mental,
Tem a questão da saúde física. Esse é um outro aspecto que é muito importante aqui a ser trabalhado. Gente, tem que fazer esporte, tem que sair para a rua, tem que ver o verde. Ah, mas no meu prédio não dá. Cara, caminha em volta da quadra, dá uma corridinha, entendeu? Te permite, a natureza, ela é o maior healer que tem, a maior curadora que pode ter de qualquer coisa que exista. Botar o pé no chão, na grama, na areia, sentir a natureza, viver isso. A natureza ela tem essa propriedade regenerativa, olhar para o sol, olhar para a beleza, olhar para as coisas que estão acontecendo, tudo isso faz construção, faz lógica, faz viver entre nós e limpa. Ela tem esse, é como se fosse um grande filtro, né? Ela faz esse processo. E aí essa dinâmica, quanto mais cedo você faz no dia, melhor, porque você já entra no dia energizado, já entra no dia organizado. Então levanta um pouco mais cedo, faz o exercício, faz a atividade. Academia bacana? Academia bacana, porque sua, essa coisa toda, mas vai um pouquinho para a rua, olha um pouquinho para o mundo. Deixa eu pegar um gancho teu, assim. Isso que o César está dizendo é maravilhoso, mas muitas pessoas não vão fazer academia porque não tem saco. Mas, assim, vocês podem fazer esse exercício de uma forma diferente. Eu vou juntar com o que o César está dizendo, assim. Eu faço isso comigo quando eu lembro, eu tento me lembrar todos os dias. Valoriza o que você tem. Olha o que você tem, olha que você tem comida para comer, olha que você está podendo nos escutar, você tem internet, você tem Wi-Fi, olha que você mora numa casa que você não passa frio, olha para isso, dá uma atenção para isso. Assim. Isso é uma disciplina, porque nós temos uma tendência, né, César, o pessoal que está nos ouvindo, a nos queixar do que falta. Por exemplo, o Brasil, é um país maravilhoso. Por que é maravilhoso? Você sabe o que eu vou dizer, mas vocês esqueceram, a gente esquece. O Brasil tem mais ou menos 212 anos de desenvolvimento. Foi quando chegou a família real no Brasil, que foi em 1808. Antes, o Brasil era uma colônia de lixo. Os portugueses nem faculdade colocaram aqui, foram colocar só depois que veio a família real. A primeira faculdade foi em Salvador. As colônias espanholas tinham faculdade, Lima tinha faculdade em 1540. Então, os portugueses aí nos passaram a perna. Mas quero dizer o seguinte, o Brasil é um país jovem, nós temos muitas coisas, nós somos criativos, nós vamos nos dar bem apesar dessas confusões. Então, vamos valorizar que nós moramos no Brasil, que apesar dos pesares é um lugar legal, tem pobreza, tem, mas vamos olhar para esse pessoal se vai passar. Deixa nesse ponto, Nélio, deixa nesse ponto. O Brasil é demais, gente, é demais. Nós temos uma cultura, e eu acho que a gente tem muito orgulho das nossas raízes, portuguesas, espanholas, italianas, alemãs. São pessoas incríveis que vieram aqui construir um novo mundo e uma nova realidade. E o Brasil é um pouco isso, né? Ele é plural, ele é, por definição, multicultural, por definição, cheio de nuances e assim vai. Mas isso não nos permitiu, talvez, desenvolver uma coisa que eu considero fundamental, que é amor pelo que se é. Né? E eu estou fazendo essa analogia do Brasil com a própria pessoa frente a essa realidade toda e os desafios emocionais que nós estamos vivendo. Nós temos que começar a falar melhor das nossas coisas, valorizar, na linha do que o Nelly estava dizendo, valorizar mais o que se tem, valorizar mais o que se é, valorizar mais as suas competências, as suas capacidades e transformar isso num grande ativo. Quando eu vejo países que têm maior capacidade de lidar com valor agregado, que criam vinhos de denominação de origem controlada, que criam selos que dizem que, olha, esse queijo aqui é só em Parma que pode fazer, ou que esse contexto aqui é só na França, ou é só na Espanha, ou esse é só... É inteligência aplicada. Então, nós temos que viver mais essa dinâmica e valorizar mais o Brasil e parar de marretear. 90% do que as pessoas fazem é agredir e reclamar, seja de si, seja dos outros. A pessoa não vê o lado bom do copo, ela só vê o lado negativo do copo. E isso, gente, parece que é externo, mas na verdade é interno. É um conflito interno que a pessoa está botando para fora e se reduzindo e se desvalorizando. Porque se aquilo que ela vive é uma porcaria, também ela é uma porcaria. Sabe que ela não põe para fora, César. Ela põe para fora, mas fica em ebulição dentro dela. Claro que se botasse para fora, estava. Quando a gente vomita, a gente põe para fora e se alivia. É a única situação que a gente põe para fora quando a gente vomita, urina e defeca. Aí, assim, são as três. Essa da gente se alivia. Botou para fora literalmente.
do ponto de vista emocional, discursivo, a gente não põe para fora. A gente põe para fora, mas volta com uma intensidade muito maior, porque fica dentro da gente. Então, isso é importante. Essa mesma coisa, quando eu falei botar para fora, né, no sentido de externalizar, de botar numa rede social, ou coisa que o vale, de fazer uma comunicação, mas a pessoa não tira de si. E ao não tirar de si, ela continua vivendo aquilo. Então, aquilo que ela mesma reclama é aquilo que está dentro dela. Então, esse é um ponto importante. As pessoas aumentaram essa carga emocional, e ao aumentar essa carga emocional, elas estão se machucando mais. E isso ainda, no final das contas, gera mais depressão. Quando as pessoas dizem, eu quero morar fora daqui, eu quero isso, eu quero aquilo, gente, vai ser pior, entendeu? Ou não, mas em geral vai ser menos do que o cara tem aqui, entendeu? Então, assim, vamos lidar melhor com isso. Isso aqui, vamos pegar esse gancho porque é importante. Então, ó, isso é uma definição que eu e o César estamos cunhando para vocês. Quando nós morrermos, e provavelmente vocês já notaram que eu sou mais velho que o César, eu digo isso porque as pessoas podem não notar, acho que o César daqui a pouco é mais velho, então eu sempre digo, eu sou generoso com o César. Como eu sou mais velho que o César, eu devo morrer antes que ele. Então, vocês lembrem de nós. Por exemplo, assim, se queixar faz mal para a saúde mental. Olha que interessante. O César disse, eu estou dizendo do outro jeito. Porque a gente não se queixa, a gente apenas deixa efervescer dentro de nós aquilo que está lá. Então, se possível, se queixa menos. Até olha para aquilo. Por exemplo, nós não falamos em nenhum momento aqui de política, não falamos de ninguém. Assim, está acontecendo isso. E olho para isso e digo, não, isso vai passar. Sempre digo, isso vai passar. Virão coisas melhores pela frente. Olha o Rio Grande do Sul, com o nosso governador. É um exemplo. O noticiário não tem Rio Grande do Sul, porque aqui as coisas estão legais. Eu não falo de governador aqui. As coisas estão legais. Então, o Rio Grande do Sul é um exemplo de que nós estamos na frente, né? Na frente. Temos outras competências. É um Estado que anda bem. Então, assim, se queixar, gente, cuidem. Se queixar significa, se queixou dentro da pessoa, vai voltar, reverberar, vai fazer mal. Procura administrar. Essa administração, esse repensar, essa reorganização é fundamental dentro de todo esse contexto que a gente vive e se estabelece e se organiza hoje em dia. Basta, né, Nélio? Basta de sempre criticar, de sempre agredir, de sempre se reposicionar de uma maneira equivocada e fazer as coisas acontecerem de um jeito que não pode ser o jeito atual. Então, tem um mundo a ser conquistado, tem uma dinâmica a ser estabelecida, é um momento muito positivo, sim, devidamente encarado, e é uma oportunidade de a gente ser quem a gente nunca foi propelido a ser. Então, eu estou indo nessa linha, Nélio, para a gente ir fechando, são 9h30, está na hora da gente ir fazendo considerações finais. É uma dinâmica que tem que ser bem percebida. Nós estamos vivendo oportunidade e não só a dificuldade. Nós estamos vivendo uma capacidade ou uma disponibilidade que a gente nunca teve, um motivo ou uma motivação que nós nunca tivemos para poder dar um upgrade, para poder fazer um shake na gente mesmo e avançar. Então, eu estou enxergando isso como uma coisa espetacular, como uma coisa maravilhosa. Estou pegando o lado bom da coisa, como sempre, e avançando. E acho que isso que cada um de nós deve fazer. Deve pegar essa coisa e avançar. E assim, gente, vamos se conectar com quem está fazendo, vamos se conectar com quem está criando, vamos se desconectar de quem está padecendo, de quem está vivendo a dinâmica. Vamos parar de fazer discussões inócuas e vamos fazer a construção de um eu melhor, de um Brasil melhor, de um mundo melhor. Por que isso? Porque a gente se ama, porque a gente se gosta, porque a gente se quer, porque a gente pode. E porque se nós não pudermos isso, o caminho invertido, ele é negativo e ele não é vencedor no final do dia. Então, vamos muito mais fazer as coisas de avanço do que qualquer outra questão. É isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí, né? Assim, tem muitos assuntos assim que a gente desenvolveu que podia continuar, mas eu vou insistir nesse negócio assim da queixa, né? Ou seja, fuja de situações que é uma isca para te chamar para que tu vá lá, que tu critique um, critique o outro, e esse não presta, esse outro tem que ir para a cadeia. Fuja desse negócio, porque essa é uma esperteza patológica das pessoas que lidam com as mídias. Olha o que eu falei, é uma esperteza patológica. Esses caras não são bobos. Eles sabem vender a sua propaganda e sabem nos fisgar. Isso não é por acaso. Os caras são especialistas, vou dizer, para o mal.
Então, assim, os caras jogam lá um tipo de situação na internet que nos fisga. Então, assim, preste atenção, se vocês vão entrar num negócio desses, que vai gerar dentro de vocês um aborrecimento, uma chateação, uma irritação, que vocês deixam de fazer o que estão fazendo, o pensamento de vocês se vai naquele trem, sabe, é sugado. Fujam disso, cuidem, se afastem disso. E isso também que eu vou reforçar. César, eu faço esse exercício quase sempre, não é uma coisa religiosa. Eu estou no meu consultório, assim, já chega um paciente lá no meu consultório, eu tenho pacientes que vêm de Criciúma, assim, o cara vem uma vez por semana, e eu fico pensando assim, olha que coisa maravilhosa, esse cara vem de Criciúma para falar comigo, olha que bacana, olha que coisa legal. Ou seja, assim, para não entrar numa vala comum, tipo assim, eu sou o cara legal, tu viu como eu sou maravilhoso, os caras vêm de longe. Não, sabe? Quando eu estou aqui de manhã fazendo o meu café, eu digo, pô, que legal, eu tenho um café, posso tomar um suco, eu tenho um abacaxi. Vamos valorizar o que nós temos, porque senão sempre vai faltar. Então, isso não é conversa de padre, de pastor, de freira, gente, é a vida. Valorize, como disse o César, o meio copo cheio. Valorize o que nós somos, o que nós conquistamos, onde estamos. E vocês que estão nos assistindo são privilegiados como nós, porque tem muito mais gente do que nós com dificuldades, abatidos, faltando comida, passando frio. Então, assim, vamos olhar para nós e também, se possível, eu acho que é importante olhar para essas pessoas, e essas pessoas precisam de um cuidado real, né, que a gente também falou, empatia, solidariedade. Muito legal, vamos agradecer ao Alexandre Mota, não vamos se queixar dele, que ele nos abandonou, né? Estava aqui, não conseguiu. Ele é neófito em tecnologia também, vamos entender que o Alexandre é um grande sujeito de TI aí. Hoje, olha como a vida, um cara que é um grande sujeito de TI hoje não pôde ingressar, viu? E eu que sou aqui um tacanha, que esses dias criei um grupo, César, eu queria fazer uma lista de transmissão, eu criei um grupo e mandei para umas 400 pessoas que queriam me matar, que nem eu cara, não quero participar de grupo nenhum. Aí eu, então, para te ver. Obrigado, pessoal. Obrigado ao César. O César... Sensacional, Nélio. Obrigado a toda a equipe da SESC, Rose, Letícia, todo mundo que tá junto. Eu coloquei ali do lado, gente, aqueles que quiserem fazer algum tipo de ponderação ou questão, por favor, ou façam, a gente responde na sequência, manda. Eu vi que algumas pessoas fizeram algumas conexões aqui, algumas informações, a gente vai mandar por causa do adiantado da hora. Eu pego aqui e eu e o Nélio mandamos para vocês respostas. Quem quiser saber um pouco mais do que o Nélio fala, do que eu falo, está lá no dynamicmindset.com.br. Tem o livro do Nélio, tem o livro da Dynamic Mindset, tem bastante coisa. Foi um prazer estar aqui com você. Deixa eu só terminar, então, assim, eu também queria dar um abraço assim, especial para a Letícia, falei no Alexandre, porque o Alexandre entrou, para a Rose também, que nos acompanha. E também, assim, eu tenho vários vídeos no YouTube. Bota lá Nelly Tombini, se a pessoa quiser refrescar algumas coisas também, isso aí. Aí, um abraço. E depois eu mando para a Rose também, para distribuir com todo mundo que esteve aqui presente, o resultado da pesquisa que nós colocamos no Instagram lá para ter o resultado final. Última leitura aqui, vamos ver o que aparece aqui, para a gente fechar com essa história. Ó, Nélio, olha que loucura, Nélio, que loucura. Virou o jogo, Nélio. 52% a 48%. Começou com 30% a 70%, praticamente. E virou 52% a 48%. Nélio, valeu o dia. Não, eu tenho que falar de novo, não posso ir embora assim. Olha aqui, pessoal, daqui um mês nós vamos abrir uma psicoterapia de grupo, eu e o César, vamos fazer psicoterapia de grupo, vamos convidar a Rose, a Letícia. Olha, pô, viramos dois grandes psicoterapeutas aí. Isso Olha que loucura, Nélio. Gente, obrigado por esse carinho, porque não tem coisa mais bacana do que ver isso, entendeu? É um jogo que estava 1-2 e que terminou 3-2. Então, assim, sensacional. Muito obrigado para todo mundo, um ótimo dia, uma ótima semana.